Glória a Deus. Obrigado, queridos. Vocês são uma bênção. Podem sentar, amados. Como é bom estarmos aqui para sermos portadores de boas novas. Porque esse é o Evangelho de Cristo, sabe? Eu me alegro porque eu e você fomos chamados para dar boas notícias. Eu e você fomos chamados, sabe, queridos, para compartilhar da bondade, da fidelidade do Pai. E eu sei que no final de ano, né, o nosso ano de 2020, obrigada, querida. Glória a Deus, há um grande galardão na sua vida, viu? Eu sei que no final do ano, geralmente, as empresas tendem a fazer balanços, não é assim? E as pessoas também, elas começam a refletir sobre tudo que passaram no ano, ponto positivo, ponto negativo. Quem tem empresa, então, não é assim? E aqueles que estudam, os estudantes, eles recebem um boletim no final do ano. Nesse boletim estão as suas notas. E no final está a sentença, o resultado, se você foi aprovado ou não. E quem é estudante fica nessa expectativa, né? Lá em casa eu tenho, né, o marido, os filhos, que ficam atentos às notas das provas para saberem se foram aprovados. Mas sabe, queridos, meditando nessas coisas, nós só temos muito que agradecer ao Pai, porque nós passamos um ano de desafio, mas triunfando. Eu tenho certeza, amados, que aqueles que confiaram no Senhor e aqueles que estavam firmados na palavra, que é uma rocha eterna, não foram abalados por circunstância nenhuma. Não foram abalados por nenhum tipo de informação ou de notícias de destruição. Sabe por quê? Porque a sua confiança estava no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, mas permanecerão firmes para sempre. Glória a Deus, queridos, porque o maior habita em nós, porque nós temos um Pai que nos ama, que nos guarda e que vela por sua palavra para cumprir em nossas vidas, amém? E pensando sobre essas coisas, na fidelidade, na bondade do Pai, saltou no meu coração o tema, chamados para servir. Eu e você fomos chamados por Jesus para servir. Faz parte da nossa natureza recriada. Sabe, queridos, Jesus é o nosso maior exemplo como mestre. Ele que era para ser servido com toda a excelência, não é assim? Mas ele veio para servir. Ele veio nos ensinar o padrão e o modelo do reino de Deus. Então, na nossa vida, em todas as áreas, nós vamos estar sempre servindo de alguma forma. E nesta noite, é uma noite onde nós vamos nos examinar e refletir. Se o nosso Mestre e Senhor Jesus fosse nos dar uma nota, pela forma como nós o servimos durante todo este ano, qual seria a nota que receberíamos dele? Vamos pensar sobre isso. Como estamos servindo ao Rei dos Reis? Eu sei que as pessoas, elas muitas vezes elas fazem tantas coisas, até sacrifícios, se empenham, se dedicam, se disciplinam para poder receber um título de doutor, de doutora, ou talvez, né, dos 5 dons ministeriais. Quantas pessoas, tudo que elas fazem é visando o púlpito, é visando ser chamado como pastor, ser chamado como mestre, nos 5 dons. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, queridos. No reino de Deus, maior é aquele que serve. O mundo, ele tem um padrão diferente do nosso. A cultura do mundo é assim, sabe? As posições vão ficando um acima do outro, né? Quanto mais alto o seu nível de doutorado, quanto mais diploma e certificado, mais ele vai ficando distante das pessoas. Não é assim? Mas muitos deles não gostam nem de ser chamado pelo nome. Ai, daquele que chegar e chamar pelo nome. Olha, não. Doutor fulano. Tudo
também, né? Que existem seus méritos para quem estudou, mas às vezes ele está tão cheio daquele título, daquela função. Mas eu quero te dizer, amados, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não deve ser assim. Porque a cultura do reino de Deus é servir. Em primeiro lugar, nós somos chamados para um ministério, como filhos de Deus. E você sabe que ministério significa serviço. Sabe que eu e você fomos chamados para ser ministros. E sabe o que é ser ministro? Aquele que serve. E eu vou te dizer, acima de qualquer função ou título que você possa receber, né, ser promovido, ser reconhecido, ser honrado, até mesmo por Deus, o maior de todos é ser chamado de filho. Eu não sei se você já parou para pensar, quão grande honra é ser chamado filho de Deus. É saber que você não precisa de intermediário para falar com o Pai. Quem é seu pai? Seu pai é o dono de todas as coisas. Seu pai é aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Seu pai é aquele que ele planejou. Quando ele decidiu criar a mim e a você, ele decidiu criar um ser como ele, a imagem e semelhança dele, com o potencial dele de criar, de mudar as coisas, de colocar as coisas em ordem, de dominar, de ser governo, de ser autoridade. Deus não te criou para ser mais um ou ser qualquer um. Você é filho de Deus. Sabe, queridos, eu poderia só ser chamada de filho de Deus, para mim basta. Porque se eu sou filho e eu reconheço essa posição que o Pai me colocou em Cristo, tudo que eu fizer para Ele, eu vou fazer com alegria, eu vou fazer com dedicação, eu vou fazer com amor. Sabe por quê, queridos? Porque nós não merecíamos tão grande salvação. O homem e a mulher, o ser humano, quando ele foi criado, não havia falta para ele, tudo estava perfeito, porque Deus estava com eles. Eles estavam em conexão com a vida o tempo todo. Eles tinham em abundância, amém? Não faltava nada para eles no jardim, pelo contrário, ali no jardim, quem mandava era eles, porque Deus deu para eles dominar. Deus apenas queria ter comunhão com eles, parceria com ele, um cooperador, alguém para eles se relacionar. Sabe, queridos, mas assim como havia ordem nos céus, havia ordem no jardim, enquanto o homem estava conectado com Deus. Mas no momento em que o homem recebeu uma instrução, e ele, por sua própria escolha, decidiu dar ouvido ou obedecer a outra voz, sobre a terra veio todo tipo de mal. Veio todo tipo de maldição. Veio todo tipo de caos. Sabe por quê? Porque ele foi desligado do Criador. Ele foi desconectado da vida. E o homem não foi criado para viver distante de Deus. Deus é a fonte de toda a vida. O homem inspirado em Deus, ele vai produzir obras que manifestam de quem ele é filho. Porque a natureza dele é a natureza de Deus. Onde ele chegar, que houver caos, ele vai colocar ordem. Porque ele é parecido com o Pai. Mas porque o homem se distanciou do Pai por conta de uma escolha errada e de dar ouvido a uma sugestão errada, ele agora, a sua imagem agora foi deturpada. Ele agora já não parecia mais com o Pai, porque ele estava debaixo de outra influência. E nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. E o homem se tornou servo de Satanás, porque deu ouvido e obedeceu a Satanás. É por isso que no mundo você vê tanta destruição. Você vê tanto caos. Mas não culpe a Deus por essas coisas, não. Sabe, o ser humano em si, ele é bom porque ele veio de Deus. E Deus é bom e tudo que ele criou é bom. Agora o problema é porque o ser humano, ele é influenciado por outro tipo de vida que não é a de Deus, ele vai produzir os resultados da influência que está sobre a vida dele. É por isso que quando você vê alguém matando, roubando, destruindo, Deus não está aí. Amém? Existe outra influência. Existe outro Senhor atuando. E existe o ser humano obedecendo a esse Senhor das trevas. Tudo que vem dele é mal, é para destruir. Mas aquele que se coloca debaixo
da autoridade de Deus, da autoridade da palavra, como filhos, e decide, e escolhe obedecer ao Pai, dar ouvido ao que o Pai diz, queridos, Ele vai manifestar a glória, o poder, a natureza do Pai, naquilo que Ele fala e naquilo que Ele faz. Amém? Diga, eu fui chamado para servir. Você deve se sentir honrado quando está servindo ao Senhor. E nós servimos ao Senhor de várias maneiras. Sabe, queridos, todo crente, todo filho de Deus, ele foi chamado para servir. Servir é uma atitude de humildade que agrada a Deus. É alguém se colocar na mesma posição do mestre, de servo. Somos chamados para servir a Deus em primeiro lugar e logo depois aos nossos irmãos. Quem serve, ele se dedica em fazer o bem aos outros. Amém? E ele deixa de lado o egoísmo, o egocentrismo, tudo meu, tudo para mim. Ele sempre pensa no outro. O amor não busca os seus próprios interesses. Não é assim? O amor cuida do outro. Quando todos servem, quando todos têm esse mesmo propósito de servir uns aos outros, sabe o que acontece? A igreja cresce e se fortalece com essa unidade no servir. É tanto que lá em João capítulo 17, você vai ver Jesus orando pela unidade da igreja. Orando por nós. Para quê? Para que eu e você fôssemos um com o Pai, de tal maneira que refletisse nas obras que nós realizaríamos aqui na terra. Porque o mundo conheceu o Pai através do Filho, não somente por aquilo que Jesus ensinava, por aquilo que Jesus falava, mas também pelas obras que ele realizava. A maneira de servir, amém? Cheio de amor, cheio de compaixão, ele revelava ao mundo quem era o Pai. Glória a Deus por isso. Servir é um ato de amor, queridos. E quem é Deus? Deus é amor. Sabe que Ele já derramou pelo seu Espírito o seu amor em nossos corações? Então, se eu e você entendemos que nós fomos chamados para servir, assim como o mestre veio e serviu, e ele disse, vocês viram o que eu fiz quando ele estava lá lavando os pés dos discípulos? Então vão e façam da mesma forma. Ele estava nos dando o exemplo de cuidar uns dos outros, de servir uns aos outros, porque essa é a natureza de Deus, e eu e você temos a natureza do Pai. Glória a Deus por isso. Então servir é um ato de amor. Também pode ser um dom. Existem pessoas que têm um dom de servir. Essas pessoas, elas costumam ajudar igrejas, ministérios, né, para a glória de Deus, e elas podem servir em diferentes áreas. É tanto que a palavra de Deus fala que aquele que serve, né, sirva com excelência, né? Dê o seu melhor. Amém, queridos? Jesus, ele veio para servir. Ele, embora sendo o Todo-Poderoso que deixou a sua glória e se fez servo, ele tomou a forma de servo para nos salvar dos nossos pecados. E sabe, queridos, o governo de Jesus não é mandar nos outros, mas servir uns aos outros com humildade e amor. O ato de servir demonstra a humildade do seu coração. E o amor que você tem pelo Senhor. Sabe que servir é uma expressão da sua adoração a Deus? Vamos ler lá, 2 Coríntios, capítulo 3. Obrigado, Pai, por tua palavra. Ela é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Eu vou ler aqui na versão amplificada, tá? Então talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas tem o mesmo propósito. Foi Ele quem? Jesus, quem nos qualificou, fazendo-nos ser adequados e dignos e suficientes como ministros e dispenseiros de uma nova aliança. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 6. De salvação por meio de Cristo,
não ministros da letra ou do código legalmente escrito, mas do Espírito, pois o código da lei mata, mas o Espírito Santo faz viver, ou o Espírito é quem vivifica. Ou seja, a letra mata, mas o Espírito dá vida. Amém? Lá em 2 Coríntios, vamos lá. Vamos meditar nessas verdades hoje à noite. 2 Coríntios, capítulo 5, mais na frente, no versículo 18. Aleluia. Mas todas as coisas provêm de Deus, que por meio de Jesus Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Nos trouxe para a harmonia com Ele próprio e nos deu o ministério da reconciliação. Para que, preste atenção, por palavras e ações, possamos almejar, trazer outros para a harmonia com Ele. Nós lemos aqui que eu e você, amém? Vamos estar ligados aqui. Eu e você, como filhos de Deus, nós fomos chamados para sermos ministros de uma nova aliança. Não mais aquela aliança baseada na lei, na letra, que não tinha poder para salvar o homem, mas ministros do Espírito. Eu e você somos a casa de Deus, amém? O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos o tabernáculo vivo de Deus. E nós somos esses ministros de Deus, da nova aliança, que pelo Espírito podemos produzir e gerar vidas, através do ministério da reconciliação. Então todos nós temos um ministério, temos um serviço para cumprir. E nós precisamos servir no reino, entendendo a nossa responsabilidade. Porque Jesus foi o primeiro. Ele foi a ponte que nos uniu ao Pai. Eu e você estávamos como estranhos, inimigos de Deus. Mas por causa do sacrifício de Jesus, sua morte e ressurreição, Ele abriu um caminho para que todo aquele que nele cresce, agora recebesse autoridade, poder, para ser digno de ser chamado filho de Deus. Ele pagou o preço com a própria vida. Deus que se fez homem para substituir a mim e a você. Ele se colocou como servo para servir ao plano do Pai. Qual era o plano do Pai? Resgatar os filhos que haviam se perdido. E assim como Jesus, eu e você fomos ungidos pelo Espírito, nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, nos capacitando, nos habilitando e nos dizendo: vocês são ministros, vão, ministros do Espírito, ministrem vida, gerem vida, aonde você chegar, você é um dispenseiro da graça de Deus. Você carrega dentro de você a palavra, que é espírito e vida, que muda qualquer condição, que muda qualquer situação. Você tem o Espírito de Deus com você, sabe? É você falando o que a palavra diz e Ele confirmando com sinais e prodígios. Porque o Espírito sabe que nós somos cooperadores de Deus. E quando nós falamos a palavra, queridos, quando o nosso compromisso é com a palavra de Deus, quando nós decidimos andar nessa verdade, nessa realidade que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história, que mudou o nosso destino, queridos, nós vamos alcançar outros para o Senhor. A nossa vida é a primeira a ser afetada, porque nós não vamos depender da renda do marido, da renda do governo, se nossa família tem um histórico de pobreza ou não. Nós chegamos para mudar isso, porque em Cristo nós somos abençoados. Nós não temos desculpa, queridos, para viver uma vida na média. Que na média, queridos? Você foi chamado para viver acima da média, porque você é filho de Deus.
Eu não vejo Jesus vivendo uma vida de escassez, uma vida de murmuração, uma vida de reclamação. Eu não vejo Jesus cumprindo o ministério dele, sabe, sentado, querido, querendo que os outros lhe sirvam. Haha, não, querido, Jesus ia até lá. O que eu e você temos feito com o que nós temos recebido? Porque a palavra de Deus diz que Ele nos capacitou, não existe desculpa. Eu não posso, não consigo, mentira. Você pode todas as coisas em Cristo porque Ele te fortalece. Sabe, o maior habita em você. Se tão somente você se levantar e você acreditar no que está escrito ao seu respeito, que você tem o espírito de ousadia dentro de você, nada vai poder te intimidar, meu querido. Não se conforme viver da mesma forma, terminar ano e sair ano do mesmo jeito. Não foi para isso que o Pai nos criou. Decida viver uma vida como Jesus vivia, comprometido com o reino. Decida viver uma vida como Jesus vivia, em comunhão, atentando para as instruções do Pai e sendo rápido para obedecer, queridos. Existe um tempo na comunhão, onde você está ali desfrutando da presença do Pai, e você declarando o seu amor, a sua gratidão, e você conversando com o Pai. Mas, amados, vem instruções dele para você saber o que fazer. Como ajudar pessoas, como ser melhor naquilo que você faz, queridos. O Espírito Santo é um espírito de criatividade. Sabe que você deve ser o melhor profissional da sua área? Porque o seu QI é Espírito Santo. Não existe ajudador como ele. Nem igual e nem melhor. Queridos, às vezes a gente escuta testemunhos de homens que receberam uma ideia do Espírito Santo e a vida deles mudou da noite para o dia por causa de uma instrução. Existem coisas que você ainda não fez e você até pensa que não tem capacidade, mas eu quero te dizer, a multiforme graça de Deus está disponível para você. O Espírito Santo, aquele que traz ideias, aquele, sabe, que segundo a vontade do Pai, revela os planos que Ele tem para você. Ele está com você, mas você precisa considerar a presença dEle e ter tempo de comunhão com o Pai, para poder saber o que fazer. Jesus falava o que Ele ouviu o Pai falar. Você tem falado a palavra, ou você tem falado o que você tem ouvido o jornal falar? Você tem falado como o Pai fala, ou você tem decidido dar ouvido ao que o mundo tem falado e tem repetido a mesma história do mundo? Não, queridos. Nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para, através das nossas palavras e daquilo que nós fazemos, servindo do nosso serviço, manifestar de quem nós somos filhos. O mundo precisa conhecer o Pai através daquilo que nós fazemos. Nós não podemos estar acomodados em fazer as coisas de forma mediana, de qualquer jeito, sabe? Como diz a irmã Eva, meia boca. Não. O Filho de Deus tem um espírito de excelência. Sabe, se você sabe fazer algo, se especialize para fazer melhor. Seja o melhor na sua área. Sabe, eu sei que existem muitos açougues por aí, mas o seu é o seu. Vai vir gente do norte, do sul, do leste, do oeste para comprar lá. Porque quando ele entra lá, ele vê a bênção de Deus nesse lugar. Oh, aleluia! Sabe, queridos, é para alguém chegar e olhar para uma pintura da casa ou de uma igreja e ficar, meu Deus, quem foi esse pintor? Eu quero saber o telefone dele, porque eu nunca vi ninguém trabalhar tão bem como ele. Amados, Deus é louvado, Deus é honrado quando os seus filhos, sabe, promovem quem Ele é, a sua natureza. Queridos, tudo que Deus faz é perfeito. Eu não sei você, mas quantas vezes eu fico olhando para a natureza, para as
coisas que Ele criou. Quando eu olho para o sol, quando eu olho para a lua, quando eu olho para as estrelas, quando eu olho para os pássaros, quando eu vejo tanta perfeição, eu vejo tanta criatividade. Deus não criou as coisas iguais. Deus criou com cores diferentes, cheiros diferentes, tamanhos diferentes, cada um com um propósito, porque Deus é grande, Ele é bom, e tudo que Ele faz é com excelência. Você é filho dEle. O que você está esperando para fazer a sua história, para dar continuidade à igreja de Atos? Ou você vai ficar só ouvindo os testemunhos dos nossos irmãos de Atos? Não, querido, está na hora de você dar o seu testemunho, porque eu e você somos continuidade da igreja de Cristo nessa terra. Nós somos a autoridade aqui na terra, porque nós somos constituídos por Deus. Amém? Diga: eu sou um ministro do Espírito. Amém? Você foi chamado para reconciliar o mundo com Deus. Lá em Lucas capítulo 4, 8, eu nem vou ler lá, porque o pastor até leu aqui, falou na hora da oferta. Quando Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você sabe que servir faz parte do nosso culto a Deus? Quando nós adoramos a Deus, nós não conseguimos ficar sentado para ser servido. Nós queremos fazer alguma coisa, porque há tanta gratidão por essa palavra que salvou a nossa vida, por essa palavra que nos livra, queridos, de tanta injustiça, de tanto prejuízo, da escravidão do inimigo. Quanto tempo eu e você passamos sendo escravo e nem sabíamos a liberdade que Cristo nos chamou para viver. E essa palavra chegou, e esse conhecimento chegou, e nós começamos a entender: o Senhor nos colocou na posição de filho. Nós somos dignos de ser chamados filhos. Nós não precisamos andar com medo. Nós não precisamos andar com culpa, cheio de condenação. Não, Ele já nos perdoou. Aleluia. Aleluia. Seja grato, queridos. Desenvolvam um coração grato. Não tem como você não avaliar no final de mais um ano. Sabe, muita gente nem está rompendo esse ano porque já foi embora. Muitos porque não conhecia essa palavra. Sabe, para não dizer todos, mas porque não conhecia a vontade de Deus e acharam normal o que estava acontecendo no mundo. E tem pessoas que já se preparam para o pior. É tão fácil crer em más notícias, queridos. Se os cristãos, os filhos de Deus, fossem tão convictos e firmes para acreditar no que Deus diz, da forma que o mundo acredita nas más notícias, eu vou te dizer, a igreja não seria a mesma. Aleluia. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em outras versões diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele quem adora serve. Jesus é o nosso modelo padrão de adorador. Sabe que adorar vai além do amar? É algo que extravasa, porque você adora. Sabe, aquela adoração, ela é insubstituível. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Ninguém e nada. Trabalho, família, cônjuge, filhos, nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quando nós começamos a ver a bondade do Senhor nos guardando, o cuidado dEle, terminando mais um ano cheio de paz, cheio de saúde, cheio de vida, guardados. Eu vou te dizer, eu estou terminando esse ano melhor do que eu terminei o ano passado. Para o diabo, para as circunstâncias, porque quem está firme naquilo que o Pai diz, meu querido, o Pai é responsável para te promover.
O Pai é responsável para te fazer ser bem-sucedido. Sabe por quê? Porque a semente que você tem decidido plantar é uma semente eterna, é uma semente que gera vida. Oh, aleluia! E isso nos faz viver uma vida cheia de gratidão. E uma vida cheia de gratidão, ela quer compartilhar de alguma forma. Ela quer servir de alguma forma. Sabe, queridos, essa é a nossa natureza. Jesus disse que Ele veio para ser servido, mas Ele estava aqui para servir. E que nós deveríamos seguir o exemplo dEle. Aleluia! E quando nós adoramos o Senhor e servimos a Ele com todo o nosso coração, nós vamos ser uma bênção aonde nós estivermos. Porque servimos e adoramos ao Senhor, nós vamos servir na igreja. Sabe que servir é uma semente de honra? É uma expressão de adoração e é uma semente de honra que você está plantando. Porque a sua fidelidade naquilo que Deus lhe confiou, no seu serviço, ela vai te promover para onde Deus quer te levar. Mas sem fazer nada também não existe promoção. Deus não nos chamou para ser infrutíferos. Deus nos chamou para dar frutos. E só se dar fruto, querido, envolvido, participando, trabalhando. Estão entendendo isso? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Lá em João, no capítulo 12, no versículo 26. Eu vou ler na revista atualizada. Jesus disse assim: se alguém me serve, quem serve a Jesus aqui? Amém. Aleluia. Siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o... Se alguém me servir, o Pai o... Amados, tudo aquilo que nós fazemos e entendemos que é para o Senhor que nós fazemos, nós vamos fazer o melhor. Nós vamos fazer com o coração envolvido. Nós vamos fazer com alegria. Nós vamos ser fiéis. E, queridos, Deus não fica devendo nada a ninguém. Aleluia, vale a pena. Vale a pena servir. Eu sou testemunha disso, queridos. Você pode dizer, irmã Neide, mas você... nunca fico decepcionada ou frustrada com alguém, com liderança. Irmãos, eu estou aqui por Jesus. Jesus nunca falhou comigo. Jesus já falhou com você? E por que fica procurando defeito nos irmãos? Os irmãos estão sendo aperfeiçoados assim como eu e você. Ou tem algum perfeito aqui? Não tem, já está na glória. Estão entendendo? Nós estamos aqui porque amamos a Jesus. Nós estamos aqui porque nós queremos ser educados pelo Mestre, para cada dia crescermos na graça, crescermos no conhecimento e sermos aperfeiçoados como Ele. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso padrão perfeito. E quando nós olhamos para Ele, queridos, nós somos salvos. Quando nós olhamos para Jesus, nós não afundamos diante das circunstâncias. Nós não naufragamos. Sabe, a gente nem consegue, por mais que o irmão tenha defeito ou coisa assim, você consegue sempre falar o bem dele. Ver a qualidade nele. Sabe, queridos, aquele defeito, se for para o mal dele, porque você é irmão, porque você é amigo, você vai chegar com a palavra, com amor, e você vai mostrar a ele, você vai corrigir ele em amor, porque quem ama, corrige. Porque é amigo que anda com você, e vê você fazendo coisas erradas, ou falando palavras de incredulidade, e ele só faz rir e concordar com você, não é seu amigo. Porque ou decidimos viver uma vida de fé, ou decidimos viver uma vida de incredulidade. Não dá para viver os dois. Somos nós que escolhemos que tipo de vida nós vamos ter. Que tipo de futuro nós vamos ter. Ou vivendo segundo o que a palavra de Deus diz, ou então, amados, andando e vivendo como todo mundo vive. Então, o seu amigo, o seu irmão, ele vai lhe amar como Jesus lhe ama. E aquilo que ele puder fazer para lhe ajudar, para ser melhor, ele vai chegar para você e vai falar com você. Ainda que muitas vezes, né, o outro receba com cara feia. Mas sabe que porque nós somos filhos, Deus nos corrige? Ame a correção, queridos.
A correção salvou a minha vida quando era criança. Se meus pais tivessem deixado por conta, a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. E é a disciplina que salva a alma dela. Já começa de criança, queridos. Quem ama, disciplina. O pai e a mãe que ama seus filhos, disciplina eles logo cedo. De acordo com a idade, não deixa passar. Não faça vista grossa, porque a princesinha e o príncipe vai crescer. Vale a pena você considerar que nós não sabemos mais do que o pai não, viu? Se o pai está dizendo que nós salvamos a vida dos nossos filhos quando corrigimos, é bom a gente estar atento. Eu sei que para cada idade existe um desafio, mas você tem o Espírito Santo, você tem a palavra. Amados, nem tudo está perdido. Se você, mas eu fiz coisas erradas, você não tinha conhecimento, queridos. Se volta para o Senhor, sabe? Busque na orientação, na palavra. O Espírito Santo vai te dar sabedoria e te ajudar como você vencer esse desafio. Amém? Não sei nem por que eu entrei aqui, mas... Então Jesus disse, aquele que me serve, ele vai me seguir. E aonde eu estiver, ele vai estar. Nós sabemos que Jesus é a palavra. Quem é que nós seguimos, queridos? É a palavra. Onde você está, a palavra está em você, a palavra está com você. E porque você tem esse compromisso com a palavra, para honrar o Senhor e servir a Ele, com todas as oportunidades que Ele tem colocado diante de você, o Pai vai te honrar. Porque o Pai honra aquele que considera a sua palavra e vive sobre a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Sabe que para servir no reino de Deus, existem qualificações. E o que eu acho mais interessante, né? Porque nós temos todo um cuidado na nossa vida natural, e não está errado. Você jamais pegaria alguém estranho que você não conhece para tomar conta dos seus filhos pequenos. Papai e mamãe, estou certa? Você, para entregar o seu filho ou a sua filha, uma criança, aos cuidados de alguém, você vai procurar saber as referências, você vai procurar saber, né, as qualificações dela, para saber se você vai contratá-la. Porque você não deixa seu filho na mão de qualquer um, na mão de quem você não conhece, ou na mão de alguém desqualificado. Estão entendendo? Agora eu te pergunto, nós que estamos sendo aperfeiçoados, temos essa consciência de não deixar o nosso filho na mão de qualquer um, porque nós o amamos. Agora eu te pergunto, e o pai? Você sabe que o pai tem nos confiado os seus filhos, porque a igreja de Deus, ela é constituída de filhos de Deus. E sabe que ele valoriza tanto esses filhos, que ele pagou o maior preço, ele investiu tão alto, que prata nem ouro pode comprar. Porque ele investiu foi a vida do seu único filho, sabe, pelos seus filhos, que sou eu e você. E sabe que na igreja de Deus, constituída de filhos de Deus, a família de Deus, nós somos chamados para servir em departamentos diferentes, mas nós estamos cuidando dos filhos de Deus, e Deus está vendo como é que nós estamos servindo a Ele, cuidando dos seus filhos, qual tem sido o propósito e a intenção do nosso coração. Quais serão as qualificações para a gente ser aquele que serve bem, um ministro de excelência? Porque, amados, não basta ser bom. Concordam comigo? Aí no mundo, bom é só mais um. As empresas procuram aqueles que se destacam, os excelentes. Porque de bom está cheio aí. Tem muita gente boa desempregada. Mas aqueles que são excelentes naquilo que fazem não ficam desempregados. Não ficam, querido. Porque alguém, em algum lugar, o seu nome vai chegar. Olha, eu conheço alguém que ele trabalha com excelência. A pessoa paga mais caro, mas quando ela fica satisfeita com o trabalho, ela ainda sai divulgando para os outros. Ó, pode até ser mais caro, mas vale a pena, viu? Porque ele trabalha bem. Agora, tu imagina Deus sendo elogiado, sendo louvado e recebendo ações de graças, porque filhos dele têm sido curados, filhos dele têm sido salvos, filhos dele têm sido cuidados, bem recebidos, com amor. Quando chegam num lugar como esse, para se reunir para adorá-lo.
e sabe que nós somos responsáveis. Como é que nós estamos servindo no reino de Deus? Vamos lá para Atos capítulo 6, quando eles foram constituir os diáconos para servir na igreja. Nós vamos só dar uma olhadinha aqui nas qualidades. Atos capítulo 6. Aleluia. Olha as instruções aqui. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Nós vemos que para servir as viúvas, para servir as mesas, para servir ao povo, porque a igreja estava crescendo de forma muito rápida, muito numerosa, e os apóstolos não podiam dar conta de cuidar de tanta gente. Então eles tiveram que fazer uma escolha para uma melhor organização da igreja. Eles iriam se dedicar à palavra e à oração, e eles iam escolher entre eles homens de boa reputação, respeitáveis, de bom testemunho, homens de confiança, cheios do Espírito e de sabedoria para servir as mesas. Você já parou para pensar, quando você vai ler realmente em Atos, mas você vai dizer, um serviço tão simples, precisa de tudo isso? No reino de Deus, a cultura é diferente do mundo. Porque Ele é um Deus de excelência. A sua palavra nos dá tudo com excelência, nos dá tudo além do que pedimos ou pensamos. Quando nós servimos ao Pai, servindo aos nossos irmãos, nós devemos dar o nosso melhor, querido. E não fazer de qualquer maneira. Porque é a Ele que nós estamos servindo. E sabe, Deus chama filhos e filhas, homens e mulheres, que tem bom testemunho. Sabe o que é ter bom testemunho? Não é só dos de dentro, não. É lá no mundo, lá fora. Porque quando nós somos pessoas de palavra, pessoas de crédito, amado, portas se abrem para a gente. Pessoas que nem conhecem o Senhor, quer conhecer, porque nos conhece. Quer saber qual é a igreja que você frequenta? Onde é que você aprende isso? Não, você é diferente dos crentes que eu conheço. Nossa, eu marquei com você 10 horas e 10... Você já estava aqui, nunca vi isso. Eu já estava dando, sabe, um desconto aqui, pensando se ia chegar 15 minutos depois. Sabe, você pensa que essas coisas o mundo não vê? Não vê, queridos. Vê, queridos. Nós exalamos o bom perfume de Cristo em tudo aquilo que nós fazemos. Nos nossos compromissos, naquilo que nós servimos no reino de Deus, na nossa casa, no trabalho, na faculdade, aonde você chegar, amados, você tem que ser conhecido como aquele que faz as coisas com excelência. E Deus, Ele é glorificado. Quando um filho seu, ele é reconhecido como alguém de excelência, como alguém de palavra, como alguém que cumpre o que diz, como alguém, sabe, que compra e paga. Isso glorifica a Deus. Porque está assim de filhos de Deus, amados, que tem envergonhado o nome do Pai e ainda chega dizendo, eu sou crente. Era melhor que não dissesse. Não é assim? Porque às vezes você se depara de chegar num lugar e as pessoas já ficam até meio resistentes com você, porque um crente que não tinha bom testemunho já deixou uma mancha lá. Aí ele já fica olhando, né, de forma atravessada para os outros, achando que tudo é igual. Estão entendendo? Agora, quando alguém tem experiência com o Filho de Deus, que realmente ele vive o que a palavra diz, ele pratica, queridos, quando o outro chegar, ele já vai encontrar uma porta aberta. Porque vai dizer, nossa, eu conheci um crente que o homem não precisava nem estar com dinheiro, sabe? Só o nome dele, só a palavra dele bastava. Porque cumpria seus compromissos. Amém, queridos? Deus nos chamou para que a gente faça a diferença no mundo. Então, para servir no reino de Deus, olha as características. Ter bom testemunho, ter boa reputação, ser pessoas respeitáveis, pessoas de palavra, pessoas que tenham crédito, cheias do Espírito.
Tem nem o que falar, né? Porque nós somos a casa do Espírito. Pessoas que levam a sério o que a palavra de Deus diz e se enche da palavra. Pessoas que têm comunhão com o Espírito, que quando fala, os outros param para ouvir. Eu não sei você, amados, mas o Filho de Deus que é comprometido com Deus, ele não chega numa rodinha de conversa e vai concordar com o que o mundo está falando, não. A linguagem dele é diferente, que as pessoas param o que estão fazendo ou o que estão falando perto para ouvir. Às vezes faz até de conta que está lá, né, ocupado, mas está, ó. Aí daqui a pouco não aguenta, começa a lhe fazer pergunta. Porque a nossa linguagem, ela é a linguagem do reino a que nós pertencemos. O nosso compromisso tem que ser com a palavra, queridos. É a palavra de Deus no nosso coração e saindo da nossa boca que vai salvar vidas. Que vai abençoar e ajudar vidas. E assim também é no reino de Deus. Nós vamos ver qualificações também lá em 1 Timóteo. Não vou ler lá. Mas vamos para Colossenses, capítulo 3. Deus é bom. Seu amor dura para sempre. Aleluia. Colossenses capítulo 3, no versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos lá para o versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo o Senhor que estais servindo. Quando a gente lê esses versículos anteriores, é porque a gente não tem muito tempo para detalhar. Mas você vai ver ele falando o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, como deve se comportar o empregado ou os servos em relação aos seus senhores, trazendo para a nossa realidade os empregados em relação ao seu patrão. A Bíblia tem instrução para todos. E aqui ele está nos ensinando tudo o que você fizer. Se lá fora, no nosso trabalho, tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer como quem está fazendo para Cristo, fazer o nosso melhor, fazer com todo o coração, cheio de amor naquilo que nós estamos fazendo, para que Deus seja glorificado quanto mais no corpo de Cristo. Se nós priorizamos, querido, e não está errado você fazer o melhor no seu trabalho, na sua casa, ou na sua faculdade, aonde você chegar, não está errado. Agora, muitas vezes nós priorizamos fazer o melhor lá fora, e quando se trata do reino de Deus, nós fazemos de qualquer maneira. Se marca um horário, chega atrasado, e acha que é normal. Se o líder pede uma coisa porque não concorda, ou faz de cara feia, com raiva, isso não é servir ao Senhor com excelência. Lembre-se, tudo o que você faz, é a quem que você está servindo? Ah, não é ao pastor não, Delaine? Eu pensei que você servia era ao pastor. Porque na maioria das vezes as pessoas estão aqui servindo a homens. E quando se serve a homens, se cansa. Quando se serve a homens, se frustra, porque homens não são perfeitos. Então, o Senhor já está nos vacinando. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, porque é dele que vem a sua recompensa. É ao Senhor Jesus que você está servindo. Então, não faça de qualquer maneira. Se eu entendo que é ao Senhor Jesus, que eu estou servindo no departamento de música, meu querido, eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que ocupar o meu tempo para ouvir músicas que estão fundamentadas na palavra. Eu tenho uma responsabilidade com os ouvintes, que são filhos de Deus e que estão aqui para ser educados pela palavra, salvos pela palavra, edificados pela palavra. Então eu não posso cantar qualquer coisa. Eu tenho responsabilidade para educar os filhos de Deus.
O pastor tem responsabilidade para educar as ovelhas, amados. Ele não pega, vai na internet, copia e cola e fala para vocês, não. Vai buscar no Espírito, vai estudar, porque é aquilo que nós precisamos, que vai nos fazer crescer. E avançar não é o que nós queremos, muitas vezes. Mas tem muita gente procurando mensagem que eles escolhem o que querem ouvir. E hoje mais do que nunca, né? Tem pessoas que nem congregar querem mais. Porque tem tanta ministração disponível na internet. Glória a Deus pelas ministrações. Mas deixa eu lhe dizer, se não congregar, está sofrendo um grande dano de ser tragado lá fora por espíritos enganadores. E como é que você vai identificar um espírito enganador se você estiver andando na verdade? E congregar é um serviço que você presta no reino. E você está seguindo o modelo e o exemplo de Jesus, que a Bíblia diz que todos os dias estava no templo. Não somente ele. Como os apóstolos, às vezes no meio do caminho, eles passavam, né? Como, acho que foi Pedro e João. Estavam indo para o templo e de repente se depararam lá com um homem pedindo esmola. E eles pararam e disseram, olha, a gente não tem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que aconteceu? O homem levantou e andou. Mas eram homens que estavam o tempo todo sendo influenciados por Jesus, sendo influenciados pela palavra. Homens que congregavam, que estavam reunidos em unidade, no mesmo coração, no mesmo espírito, no mesmo propósito da igreja ser promovida, da igreja crescer em excelência, da igreja crescer reunida. Isso é amor, queridos. Não é somente a sua vida, mas é a vida dos seus irmãos. E é aqui onde nós somos educados. Olha, papai e mamãe, quando os filhos começam a crescer, eles colocam logo os filhos na escola. Tá certo? Porque os filhos precisam ter conhecimentos gerais para poderem ser cidadãos, né? E desenvolverem, né, profissionalmente a sua vida. Eles precisam de conhecimento. Mas às vezes a nossa consciência, isso ninguém nem precisa mandar. Deu a idade, o pai e a mãe já vai procurar para matricular o filho numa escola. Mas eu vou te dizer uma coisa, tudo que seu filho, ou eu e você aprendemos aqui, vai ficar aqui. Tem tempo de validade. É determinado o seu limite. Agora, amados, em relação à igreja, sabe, o congregar, o se reunir, para ser exposto a unções, a unção coletiva, que é a mais poderosa, e os dons do Espírito em manifestação. O que você vai receber do Espírito aqui é para a vida toda, queridos. Vai te abençoar aqui, vai te ensinar como viver aqui, e prosperar e triunfar, mas também vai te levar para a eternidade. Vai te promove aqui e te promove na eternidade. Congregar, amados, é a ideia de Deus para nos proteger, para nos guardar, para que a gente não seja enganado. Então, quando a gente ouvir outra ministração, a gente vai estar com o nosso espírito tão afiado, porque nós somos educados, porque nós temos uma família que nós vamos identificar rápido quando uma palavra estiver fora do que a Bíblia diz. E nós não vamos deixar ser contaminados. Isso salva a nossa vida. Amém? E eu quero te dizer uma coisa, queridos. Quando você serve com fidelidade ao Senhor, naquilo que Ele te chamou para servir, Ele vai te honrar. Ele vai te recompensar. Sabe, às vezes as pessoas dizem, mas né, o que nós fazemos aqui na igreja não é por dinheiro. No trabalho, no final do mês, eu tenho um salário, eu tenho um resultado, né? Tenho algo para receber. E às vezes coloca até força, porque tem dia que não quer trabalhar, nem quer se levantar da cama, mas quando lembra, se eu não for trabalhar, eu também não vou receber. E dá um jeito e vai, se disciplina. Aí alguns dizem, mas no reino de Deus, né? Não tem pagamento. Pelo contrário, queridos, eu vou dizer uma coisa a você. Tira esse engano da sua cabeça. Porque o seu salário é limitado, é só aquele valor e ponto final. Mas o que você faz para Deus vai fazer com que aquilo que você recebe para viver seja muito além do seu salário. Porque se você depender do seu salário, você viver uma vida limitada, miserável. Mas porque a bênção de Deus está na sua vida, porque você o reconhece, porque você o serve com excelência, com todo o coração,
Tudo que chegar na sua mão vai prosperar. Tudo que chegar na sua mão vai ser multiplicado. E as pessoas vão ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aleluia! Não tem posição melhor do que ser filho de Deus. A Bíblia manda a gente não ser lento no zelo, não ser preguiçoso no que se trata das coisas de Deus, mas ser diligente. Sabe, servir ao Senhor, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, cheios de gratidão, cheios de alegria. Aí você entende a quem você está servindo. É por isso que você vai ser o melhor naquilo que você serve. Você vai ser o melhor no grupo de música. Você vai ser o melhor no grupo de comunicação. Você vai ser o melhor servindo no diaconato. Você vai ser o melhor servindo como professor ou monitor na igreja das crianças. Você vai ser o melhor naquilo que Deus colocar na sua mão para fazer. Porque é a Ele que você está servindo. E a sua recompensa vem dEle. Aleluia. Glória a Deus. Então seja fiel ao Senhor. Faça todas as coisas com amor. Entenda que o Senhor está olhando para o que você faz, mas como você faz. Porque o que está no seu coração, o propósito, a intenção, a forma como você faz, é o que vai valorizar a oferta que você tem dado a Deus no seu serviço. Amém? E amados, eu já estou encerrando. Mas eu quero te dizer uma coisa, lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 20, na parte A, diz assim, que o homem fiel, ele será acumulado de bênçãos. Guarda isso. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Que o Senhor possa olhar para mim e para você, sabe, queridos, e dizer assim, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, ou naquilo que parecia pouco aos seus olhos, mas sobre o muito eu vou te colocar. Servo bom e fiel. Que estejamos disponíveis, amados, para se envolver no reino, dando frutos e servindo uns aos outros. Sabe, queridos, por causa da fidelidade de Daniel ao seu Deus, num país estrangeiro, onde ele decidiu não se contaminar com a cultura daquele lugar. Sabe, aquele povo adorava outros deuses, mas Daniel foi para ali e ele decidiu no seu coração honrar e ser fiel ao seu Deus. E quando os inimigos conseguiram se levantar contra ele e fizeram uma lei, com que o rei assinasse uma lei, onde ele, se ele não adorasse ao Deus deles, eles seriam lançados na cova dos leões. O que foi que Daniel fez, queridos? Ele continuou sendo fiel. Ele continuou tendo comunhão com Deus. E o que aconteceu? Quando ele foi lançado na cova dos leões, ele passou 3 dias lá, mas os leões não puderam tocar nele. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Daniel, ele já era alguém que era reconhecido pelo bom trabalho que ele desempenhava, que até o próprio rei nem queria lançar Daniel lá, mas ele estava sujeito à lei que ele tinha assinado, da sua nação. Estão entendendo? Mas ele foi com o coração pesaroso, e ele ficou esperando o tempo para poder dizer, ó Daniel, se o Deus a quem você serve, ele te livrar. E ele lançou Daniel lá, e no outro dia cedinho, quando ele foi lá, depois de 3 dias que ele chamou Daniel, o meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões. E sabe que quando Daniel saiu dali, ele ainda recebeu mais promoções. E o Deus de Daniel ficou conhecido naquela nação pela sua fidelidade, pelo seu cuidado com aqueles que são fiéis a ele. Do mesmo jeito foi com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foram lançados na fornalha porque decidiram não adorar outros deuses, mas o único Deus e verdadeiro Deus, somente a Ele, eles iriam adorar. Jogaram eles na fornalha. A Bíblia diz que estava tão quente que quem jogava se queimava e morria. Mas o que eles fizeram? Lá na fornalha, Deus entrou lá com eles, e o fogo não teve poder sobre o corpo deles, nem chamuscou, nem cheiro de fumaça eles tinham, amados. Quando o rei viu aquilo, ele ficou apavorado. Aí ele reconheceu que o único Deus verdadeiro era o Deus deles. Amados,
são situações, histórias que aconteceram com homens que decidiram ser fiel a Deus. O que eu e você temos para contar? Seja fiel. Seja fiel naquilo que Deus lhe chamou para fazer. E Ele vai te promover. Deus não é injusto para esquecer do trabalho que você tem desempenhado e desenvolvido para com os santos, para com os seus filhos. Amém, queridos? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E saiba, o seu trabalho não é em vão. Existe um grande galardão. Deus abençoe cada um na prática da palavra. Aleluia.